Diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado por esta festa, obrigado porque eu já ouvi tantas músicas, várias qualidades, mas todas te louvaram de atitude. Agora, nós queremos ouvir a sua voz, queremos alimentar, experimentar de algo sobrenatural que o Senhor tem para nós. Usa o teu filho Samuel, que ele seja a tua boca para nos abençoar. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Boa noite a todos, a paz de Cristo, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Mateus, capítulo 26. São Mateus, capítulo 26. Deus abençoe sua vida, pastor Salmo, pastora Cássia. Deus abençoe vocês, que são bênçãos na minha vida, na vida da minha família. Pastor Daniel Regis, esta igreja é uma igreja muito privilegiada, porque eu acredito que somente esta igreja tem o pastor Daniel Regis cantando. Ele não cumpre agenda, ele não atende agenda, ele não aceita convite. Coisa mais difícil que tem é conseguir agendar e levar o Daniel para cantar em alguma festa, em algum congresso. É difícil achar ele. Não canta nem na igreja dele. Ele agora é pastor que preside o campo ali em Caxias do Sul, né? Assumiu ali a presidência do trabalho no lugar do seu sogro. Está fazendo ali um grande trabalho. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Deus restaurou sua saúde para você continuar tocando aquela obra lá, não é? Rio Grande do Sul é um estado muito difícil para a evangelização. Nós temos em Cabo Frio algumas congregações no Rio Grande do Sul, a 400 quilômetros de Porto Alegre, na cidade de Santa Maria, São Pedro, São Francisco do Sul. É bem difícil o trabalho ali, bem difícil. Não é aquela cultura alemã, não é um povo extremamente católico, não é? Mas Jesus está salvando lá, Deus está salvando lá, né? São Mateus capítulo 26, verso 36. Essa palavra não vai levar 20 minutos. Eu quero trazer uma narrativa de uma história e trazer a aplicação da mensagem. Prazer estar com o pastor Eliezer de Jesus, pastora Patrícia. Deus abençoe vocês, meus amigos. Verso 36. E então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Verso 39, parte B. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Amém. Por favor, tome o seu lugar. Glória a Jesus. Eu quero trazer a narrativa de uma história para você compreender a revelação de Deus para esta noite. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1. O ministério profético de Jesus, Jesus como homem, Jesus natureza humana, seu ministério levou aproximadamente 30
33 anos e meio a sua vida, e o seu ministério 3 anos e meio. Jesus nasceu na cidade de Belém, depois passou parte da sua adolescência no Egito, e quando adolescente foi levado para Nazaré. Em Nazaré ele viveu até os 30 anos de idade. E ali em Nazaré, Jesus foi o filho de Maria e teve por profissão ser um carpinteiro. Vivia uma vida normal e modesta, e cumprindo os seus deveres e compromissos, estudando a Torá, como bom judeu, a terra. Voltando para o texto, Jesus começa o seu ministério na Galileia, mas o seu desejo foi começar o ministério em Nazaré, porque em Nazaré ele cresceu, ele teve a sua juventude, em Nazaré ele trabalhou, em Nazaré ele aprendeu a Torá, e ele quis dar para Nazaré a alegria e o privilégio de vê-lo iniciando o ministério. Quando ele entra na sinagoga e abre o livro do profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ele fecha o rolo e ele diz: hoje cumpriu-se esta palavra neste lugar. Por causa desta mensagem, os nazarenos se irritaram e o ameaçaram de matá-lo. E ele sai de Nazaré e diz: o profeta não tem honra na sua casa. Você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus Cristo no seu ministério, operando milagres em todas as cidades que ele passou, menos Nazaré. Nazaré foi a única cidade que Jesus não curou ninguém, não operou nenhum sinal e nenhuma maravilha. Jesus não opera milagre aonde há incredulidade. Não creram nele, não aceitaram ele, não creram na palavra dele. Ele voltou-se as costas e foi embora. E Nazaré não o viu operando milagre naquela cidade. Jesus teve um ministério que a todo momento, emocionalmente falando, ele se entristecia. Jesus foi expulso de Nazaré, Jesus foi mal recebido em Cafarnaum, a ponto de amaldiçoar a cidade de Cafarnaum. Ai de ti, Cafarnaum, e ai de ti, Corazim. Jesus foi expulso da aldeia dos Gadarenos. Jesus não era bem recebido em Samaria. Jesus foi expulso da cidade de Betânia. São João capítulo 11, quando ele soube que Lázaro estava enfermo, ele levanta, chama seus discípulos e diz: vamos a Betânia, porque Lázaro, meu amigo, dorme. Versículo 9, o apóstolo São Pedro se levanta e diz assim: saímos de lá expulsos, e o Senhor quer que voltemos? E ele disse: siga-me enquanto é dia, que você pode enxergar. A noite vem e você não vai poder enxergar. Ele sai de Betânia expulso. Em muitos lugares ele foi mal recebido. Em muitos lugares não quiseram ouvir a sua mensagem. São João capítulo 6, ele estava diante de uma grande multidão, e ele pregou aquela famosa mensagem do pão da vida: eu sou o pão da vida, e aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aquela multidão de pessoas, de 5, 10, 15, 20 mil pessoas, todos foram embora, e foram embora reclamando, falando mal dele, dizendo que ele era louco, que ele não era profeta,
Como é que pode alguém dizer que eu tenho que comer da carne dele e beber do sangue dele? Eu estou aqui para ser curado, estou aqui para receber uma bênção, estou aqui para receber uma imposição de mão, e esse louco vem dizer para mim que eu tenho que comer da carne dele? Você é um louco. E naquele deserto ele fica somente ele e os discípulos. Ele estava num momento emocional tão ruim, que ele olhou para os discípulos e disse: e vocês também não querem ir embora? Aí o apóstolo São Pedro, percebendo a irritação de Jesus, levantou-se para fazer um carinho nele e disse: para onde iremos nós? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Esse texto que acabamos de ler fala de um momento que Jesus estava emocionalmente passando por um dos piores momentos do seu ministério. Escute, numa quinta-feira, antes da crucificação, uma semana antes dele ter sido crucificado, quinta para sexta-feira, ele estava em Betânia, e ali ele ressuscitou Lázaro. Quando ele sai de Betânia, ele vai direto para Jerusalém, e ele chega em Jerusalém numa segunda-feira. Quando ele chega para entrar na cidade de Jerusalém, deu-se a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus montado num jumento, e os judeus, na porta de entrada da cidade, o esperando e saudando ele como profeta. Porém, enquanto ele se aproximava da cidade, ouvia os louvores, ele chorava. Um dos discípulos aproximou-se e disse: por que choras, se o povo lhe adora? E ele diz: o povo não está reconhecendo o tempo da minha visitação. Eles estão me adorando como profeta. Eles não estão entendendo que quem está aqui é o próprio Deus. É o Verbo que se fez carne. E aquilo fez Jesus chorar. Jesus chorou em Betânia, Jesus chorou montado no jumento, entrando em Jerusalém, e Jesus chorou 2 dias depois, sentado no Monte das Oliveiras, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Eu tenho tentado vos ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não me têm recebido. Eis que não me vereis mais até o dia em que vos disserem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus entra em Jerusalém numa segunda, triste, aborrecido. Na terça-feira, ele resolve ir ao templo, e quando ele se aproxima do templo, deu-se aquela passagem, que ele expulsa os mercadores da porta do templo, mercadores que estavam vendendo indulgências, a mando dos sacerdotes. Ele que já estava desde a segunda, triste, na terça, se aborrece ainda mais. Ele pega uma vara, expulsa os mercadores da escadaria do templo e os exorta dizendo: está escrito que a casa de meu pai será chamada casa de oração e não covis de salteadores. Ele teve na terça-feira esse aborrecimento. Quando chega na quarta-feira, ele chama Pedro e manda Pedro preparar a ceia. Quando chega na quinta,
ele celebra a ceia. Ele senta-se com seus discípulos, e antes de celebrar a ceia, ele diz: aquele que mete a mão no prato há de me trair. Ele faz a declaração que havia um traidor ali no meio dos 12. Tudo isso, o estado emocional dele vai mexendo, se irritando, se aborrecendo, se entristecendo, ficando chateado. O apóstolo Pedro enciumado, porque havia preparado o banquete, também a ceia, e estava na ponta, longe de Jesus Cristo. De um lado estava Judas, do lado direito estava João, apóstolo. E São Pedro reclamando disso. Havia dúvidas ali. Os discípulos não estavam se entendendo. Jesus falando a todo momento que estava para ir embora. Estava indo para o Pai. Não iriam vê-lo mais. João capítulo 14, verso 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós. Consolador, quem é Ele? De que Jesus está falando aí que eu não sei? Larguei tudo para seguir Ele, agora Ele está dizendo que vai embora? Era um momento de dúvida na mente dos discípulos. Na quinta-feira, ele termina a celebração da ceia. Dos 12, ele chama 3 discípulos e vai para o Getsêmani. Getsêmani quer dizer prensa de azeite, azeite prensado. Getsêmani é lugar de oliveiras. E ele vai para o Getsêmani, diz Lucas, como sempre costumava fazer. Vai para o Getsêmani. E lá no Getsêmani ele vai orar. Preste atenção nisso. Ele chega no Getsêmani, traz com ele 3 discípulos, e ele diz assim: ficai aqui e velai comigo, oreis, para que não entreis em tentação. Ele chama os 3 discípulos e diz: fica aqui velando. Diz o texto, ele vai à distância de um tiro. Ele se afasta aproximadamente 30, 40 metros. Dobra o seu joelho. Sozinho, ele começa a orar. E ele faz a oração: Pai, se possível for, afasta de mim essa dor, esse cálice, mas todavia, seja feita a sua vontade que está no céu. Quando ele termina a oração, e ele vai olhar para os 3, os 3 estavam dormindo. E ele levanta, aproxima-se dos 3 e os acorda. Ei, levanta! E os repreende: nem por uma hora pudesses velar comigo? Oreis para que não entreis em tentação. Depois ele retorna para a oração, e pela segunda vez ele faz o mesmo pedido. Jesus aqui fala da vontade soberana, que é a vontade permissiva, e da vontade da direção de Deus. Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Vontade da permissão de Deus, permissiva, é aquilo que Deus não quer, mas Deus permite. É aquilo que Deus não preparou para você, mas por uma decisão sua, Deus permite. Porém, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É a vontade permissiva. Eu não quero isso para você, eu não tenho isso para você, mas se é o que você quer, eu não vou impedir você. Eu estou permitindo na sua vida, porque você quer. Ele diz: se possível for, afasta de mim este cálice. Vontade permissiva. Mas, todavia,
vontade da direção de Deus, vontade soberana. Seja feita a sua vontade que está no céu e não a minha. A vontade de Deus tem 3 princípios, e Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Jesus ali expôs a vontade dele, mas se condicionou à vontade de Deus. Você tem a sua vontade, mas se condicione na vontade de Deus. A vontade de Deus é vitória para a tua vida. A vontade de Deus é culto em ação de graça. A vontade de Deus sempre será cântico de vitória para você ali na frente. Ainda que você não entenda hoje, mas você tem que entrar na vontade dele, sabendo que você vai cantar cântico de vitória amanhã. Por 3 vezes, ele repreende os discípulos: ficai aqui, velai. Houve um momento, na oração, que ele estava num estado de angústia tão grande, que ele disse: a minha alma está triste até a morte. Jesus ali estava falando de estado depressivo, tristeza, que quando não é administrada, você entra pela porta da angústia. Angústia traz ansiedade. Angústia que quando não é superada e nem governada, você entra na janela da depressão. Jesus ali já estava entrando para a depressão. Minha alma está triste até a morte. Alma triste. Sentimento de morte. Jesus suou gotas de sangue. Humanamente falando, guarde isso, Jesus nunca poderia ter saído do Getsêmani. Queridos, Jesus teve uma hemorragia generalizada. Jesus suou gota de sangue da cabeça aos pés. Os seus poros começaram a colocar sangue para fora. Humanamente ninguém resiste isso. Jesus começou a ter hemorragia ali, tamanho foi o estado da sua aflição, a tal ponto de Deus ter que mandar um anjo para descer no Getsêmani. E enquanto Jesus orava e suava gotas de sangue, um anjo consolava Jesus, fazia carinho nele, passava a mão na cabeça dele. Mateus, Marcos e Lucas não diz o que o anjo falou para ele, diz que o consolou, mas eu conjecturo com muita base bíblica que o anjo deve ter passado a mão na cabeça dele e por algumas vezes deve ter dito: segura um pouco mais, está terminando. O céu está te esperando com festa. Tua missão está se findando. Jesus não podia morrer no Getsêmani, porque se Jesus morresse no Getsêmani, o sangue dele não teria poder para perdoar pecado. Sangue do cordeiro tinha que ser derramado no altar, e o altar do cordeiro não era o Getsêmani, era a cruz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Quando o anjo sai da presença dele, ele levanta pela 3ª vez, vai até os 3 discípulos, e eles estavam dormindo ali. Enquanto dormiam, pela 3ª vez, Jesus: ei, levanta,
nem por uma hora pudesses velar comigo? Nem por uma hora pudesses ficar comigo? Levanta. E eles levantaram assustados. Deixa eu parar a narrativa e entrar na aplicação. Escute isso. Se você ler os evangelhos, você vai ver que a maioria das vezes que Jesus parava para orar, ele sempre fazia questão de orar sozinho. Deixava os discípulos, deixava a multidão, quando muito, levava 3, como aconteceu no Monte Tabor, lá na Transfiguração. Mas por muitas vezes, ele dizia para os discípulos: vão e eu vos encontro, entrem no barco, passe para o outro lado e eu vos encontro lá. Jesus gostava de orar sozinho, Jesus gostava de ficar sozinho. Quando alguém chegou no ouvido dele e disse para ele: mestre, João, o teu primo, João Batista, morreu decapitado. Ele foi fazer luto, chamou os discípulos e disse: vão além, depois eu encontro vocês lá. Sozinho ele subiu para o monte, orou e passou o seu período de luto, porque o seu primo, filho de sua tia Isabel, tinha sido decapitado, João Batista. E num estado emocional de tristeza e perda do primo, ele disse: nascido de mulher, nunca houve profeta como João. Por que é que Jesus levou 3 discípulos com ele para o Getsemane? Se Jesus gostava de orar sozinho. Ficai aqui, que eu vou ali orar. Ué, para que Jesus me trouxe? Para orar com ele? Se ele não quer orar com a gente, ele quer orar sozinho. Por que Jesus não ficou aqui orando comigo, com João e com Tiago? E ele se afasta para orar. Se for para orar sozinho, não precisava a gente vir. Ele vinha sozinho. Só que Jesus não chamou os 3 ao monte para orar com ele. Jesus chamou os 3 no monte para ficar velando ele, tomando conta dele, olhando para ele, protegendo ele, blindando ele, para que ninguém se aproximasse dele. Emocionalmente falando, Jesus estava triste, Jesus estava aborrecido, Jesus precisava de companhia, Jesus precisava de carinho, Jesus precisava olhar para trás e ver que tinha 3 pessoas que estavam tomando conta dele. O segredo do Getsemane, da ida desses 3 homens, não foi a falta de oração deles, mas foi a falta de deixar de tomar conta de Jesus, enquanto Jesus estava orando. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, e nós precisamos um dos outros para vencer na vida. Por mais unção que você tenha, por mais capacidade de Deus que você tenha, um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. São João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus Cristo disse: Pai, que eles sejam um, assim como eu o sou contigo. João capítulo 11, antes dele ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração e ele diz: Pai, eu oro a Ti, ainda que não precisasse orar, mas eu oro para que todos esses que estão em minha volta entendam que o que eu tenho não é meu, mas é o Senhor que está me dando do céu. Levante sua mão direita, por favor. Eu quero profetizar nesta noite. Deus vai levantar pessoas que vão acreditar na visão de Deus na tua vida. Deus vai levantar pessoas que vai caminhar com você no desafio e nas guerras da tua vida.
Deus vai levantar pessoas que vai caminhar com você, pastor Salmo. Jesus vai levantar mais e mais obreiros para esta obra, mais e mais pessoas que vão engravidar deste ministério e vai entrar e caminhar nesta visão junto com você. Aleluia. Ficai aqui e velai comigo, ficai aqui e me proteja, ficai aqui e ore por mim, ficai aqui e me faça companhia, ficai aqui e deixa eu sentir o teu calor, ficai aqui e para que eu entenda que não estou sozinho, ficai aqui e fale alguma coisa para me motivar. Sozinho ninguém vence. Deus vai levantar muros de proteção. Eu estou aqui hoje, um domingo à noite. Sou pastor de mais de 100 igrejas. Eu tenho uma diretoria lá que para eu estar aqui, num domingo à noite, eles têm que estar lá. Os meus obreiros, eu os protejo. Eu blindo eles, eu cuido deles, não deixo que nada aconteça com eles, porque eles são os meus muros de proteção. Se eu não cuidar dos meus muros de proteção, num domingo à noite, eu não posso estar aqui pregando, eu tenho que estar lá, e eu tenho que cuidar deles lá. Porque eu sei que cuidando deles eu posso estar aqui, que eles vão tocar o trabalho lá. Ei, marido, sabe quem é o teu muro de proteção? Tua esposa. Esposa, teu marido. Filhos, teus pais. É os que te blindam, é os que te protegem, é os que cercam você nos momentos difíceis. Família pode ter a dificuldade que for, as indiferenças que tiver, mas quando alguém cai no hospital, vai todo mundo para lá, porque se gosta, e o amor fala mais alto do que as indiferenças. Deus vai levantar pessoas que vai caminhar com você na sua visão. Levante as suas duas mãos, por favor. Aleluia. Feche os seus olhos e glorifique a Jesus. Glorifique a Deus. Você que está caminhando sozinho numa visão empreendedora, numa visão de negócios, numa visão ministerial, numa visão na área da família, e você está sozinho como Jesus estava em oração, deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai levantar pessoas que vai dar as mãos a você e vai caminhar com você. Deus vai levantar anjo que vai abrir porta para a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sabe quem são os seus muros de proteção? Olhe em sua volta e veja essas centenas de pessoas que estão aqui. Cada rosto que você vê, você vai liberando adoração para Jesus. Vai olhando e vai dando glória. Quando eu cheguei aqui, pastor Salmo estava orando pelo pastor que está em Moçambique. Esta oração, esta igreja é o muro de proteção do pastor que está lá. Ele está lá passando dificuldade, está lá passando perseguição, mas a igreja está aqui protegendo ele, orando por ele, velando por ele, e Deus está dando livramento para ele lá. Aleluia! Sabe quem são os nossos verdadeiros amigos? Nossos verdadeiros amigos são aqueles que a gente sabe que na hora que a gente baixar dentro de um hospital internado, eles vão estar do lado da cama. Sabe quem são os verdadeiros amigos? É aqueles que se alegram com a tua vitória, é aqueles que torcem para o teu triunfo, é aqueles que ficam felizes quando você está feliz. Aleluia! Esses são os seus verdadeiros amigos. E amigos temos poucos, colegas podemos ter muitos. Jesus tinha uma multidão seguindo. Essa multidão se resumiu em 60.
Os 60 se resumiu em 12. Os 12 se resumia em 3. Jesus, quando tinha que passar momentos de intimidade com alguém, dos 60, ele só passava com 3. E dos 3, ele passava com 1. Porque ele disse: João é o meu discípulo amado, e no ombro eu só reclino a cabeça nele. Porque Jesus sabia quem era João. Escute isso. Jesus teve 60, de 60 teve 12. Mas no dia que ele estava lá na cruz do Calvário, só João estava olhando para ele. Os outros 11, um se suicidou, os outros 10 correu. João estava lá, ó. Jesus lá em cima olhou João lá embaixo. De lá de cima ele gritou dizendo: João, eis aí a tua mãe. Porque a mãe estava lá. Mãe não abandona filho. Mulher, eis aí o teu filho. Em outras palavras: João, cuida dela, porque eu estou indo, não vou dar conta de cuidar mais. Cuida de Maria para mim, cuida dela para mim. E Maria passou a ser mãe de João, e João passou a ser filho de Maria. Deus vai levantar pessoas que vai caminhar com você nessa visão. Eu quero profetizar isso na tua vida. Levanta a sua mão e glorifique a Deus. Mantenha a sua mão levantada, em nome de Jesus de Nazaré. Neste último domingo do mês de agosto de 2016, entrada para o mês de setembro, Deus vai surpreender você, abrindo porta onde não existe porta. Mês de setembro será mês de regozijo, mês de culto e ação de graça, mês de testemunho. Deus está usando este final de semana para operar o surpreendente, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero rapidamente chamar aqui à frente todas as pessoas que estão conosco nesta reunião e ainda não pertencem a nenhuma igreja evangélica. Por favor, saia da onde você está, fique de pé. Eu quero orar por você com toda esta igreja. Eu vou pedir à noiva que permaneça adorando a Jesus. Adore a Deus, adore. Adore a Deus. Adore a Jesus. Você que está aqui visitando esta igreja, você que está afastado dos caminhos de Jesus, você que precisa se reconciliar com Deus, levante da onde você está agora. Você vai sair daqui hoje com o seu nome escrito no livro da vida. Você vai sair daqui hoje com a sua identidade celestial pronta. Deus hoje vai te fazer filho para a glória do nome dEle. Igreja, não haja silêncio em vós, glorifique o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Segure nas mãos de quem está ao seu lado, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Não precisa olhar para um lado e nem para o outro, apenas segure. Segurando, libere essas palavras. Diga: meu irmão, tua guerra é minha guerra, tua vitória é minha alegria, tua tristeza é minha tristeza. Eu estou contigo nesse deserto, vou contigo nesse vale, mas não esqueça de mim quando Jesus te der vitória. Eu estou do teu lado porque der e vier. O teu Deus é o meu Deus, tua igreja é a minha igreja. Deus é mais na nossa vida. Agora olhe para o lado e diz: é nós. Glorifique a Jesus. Aleluia. Venha. Eu quero por 1 minuto contado no relógio, são 8h42, fazer o apelo. Glorifique a Deus, não haja silêncio em vós. Não haja. Venha.
Você que está conosco, que não pertence a nenhuma igreja evangélica, saia da onde você está e vem aqui na frente. Jesus te chama nesta noite. Você que precisa se reconciliar com Deus, Jesus te chama nesta noite. Venha, é a noite de Deus para você. Aleluia. Venha, venha. Eu estou ouvindo o gemido de Deus por pessoas afastadas do Evangelho. Deus está chamando você nesta noite. É a noite da reconciliação, e Jesus te chama para uma aliança. Venha nesta hora. Aleluia. Venha, venha mesmo, abençoada. Venha, igreja, não haja silêncio. Não haja silêncio. Não haja silêncio. Venha, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe da palavra de Deus. Venha, Jesus te chama nesta noite. Interessante, eu ouço o gemido de Deus por alguém aqui, do meio para trás, e eu vejo um maço de cigarro. Há alguém aqui do meio para trás que fuma, e você está afastado do Evangelho. Jesus está te chamando nesta noite para uma reconciliação. Não se preocupe com cigarro, não. Aleluia. Na hora certa Jesus manda poder e liberta você disso. O que importa é você voltar para Jesus hoje. Aleluia. Levante da onde você está e venha. Igreja, continue glorificando a Deus, porque Jesus está trazendo. Vai dando glória a Deus, porque Jesus está trazendo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Vai dando glória a Deus. Galeria, se houver alguém que não pertence a nenhuma igreja evangélica, por favor, desça aqui embaixo. É a noite de Deus para você. Aleluia! Aleluia! Estenda as suas duas mãos. Diferente hoje é o meu Pai, coração. em nome de Jesus de Nazaré, diante de Ti estão os frutos da reunião desta noite. Pedras preciosas que vieram à Tua casa. E essas pedras preciosas ouviram a Tua palavra, louvar o Teu nome e estão crendo no Senhor como Salvador. Repreenda todo mal, escreva o nome deles no livro da vida e abençoe-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão deixando de ser criatura para serem filhos, para a glória do Teu nome. Amém. Aplauda o Senhor por eles. Mas tudo agora é diferente. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.